habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. AMEX, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54 32 21 7756. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico e cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54 32 23 12 57. Dr. Henrique Giovanardi, cirurgia do aparelho digestivo. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Cirurgias de ponta, com o médico Marcelo Matana. A neurocirurgia funcional. A cirurgia neurológica, ela evoluiu nas últimas décadas, como todas as áreas médicas. Hoje em dia, nós temos pacientes que são submetidos a cirurgias que há pouco tempo atrás eram tecnicamente inviáveis ou impossíveis. Isso se deve a uma evolução de todas as estruturas que envolvem tu fazer uma cirurgia neurológica. As evoluções foram os métodos diagnósticos, onde os exames de imagem nos dão com muita precisão as áreas envolvidas, o planejamento de um procedimento cirúrgico, a neuroanestesia, que hoje é tecnicamente muito segura e consegue fazer com que o paciente tenha um período anestésico muito curto e o procedimento cirúrgico termine no momento em que termina a manipulação do corpo da pessoa. O que significa isso? Há algum tempo atrás, a imensa maioria das cirurgias neurológicas, o paciente, ao terminar o procedimento cirúrgico, ainda necessitava ficar dormindo, ficar anestesiado. Isso fazia com que uma série de outras complicações surgissem. Intubação prolongada, pneumonias pós-operatórias, dificuldade de oxigenação do cérebro. Essas coisas mudaram bastante. Hoje, a neuroanestesia faz com que, ao terminar o procedimento cirúrgico, se ele é bem executado e tecnicamente completo, o paciente acorda, ele é extubado, ele não precisa ficar mais anestesiado. Então ele se recupera da cirurgia com um nível de consciência perfeito.
acordado, conversando, contando o que está sentindo, e os cuidados pós-operatórios são extremamente mais eficazes. Essa aqui é uma senhora que teve um pequeno sangramento no cérebro e os exames de imagem antigamente não conseguiriam mostrar essa pequena área aqui que ela tem junto ao lobo temporal direito. Isso aqui nada mais é do que um pequeno tumor que sangra. Hoje em dia a gente chama esse tumor de cavernoma ou angioma cavernoso. Essas lesões, elas não eram nem conhecidas antes da era da ressonância. E com a evolução da qualidade da imagem da ressonância, hoje a gente consegue encontrar cavernomas milimétricos em qualquer lugar do cérebro. E quando eles se tornam sintomáticos, como por exemplo por sangramento ou crises convulsivas, nós temos a possibilidade de removê-los cirurgicamente. Hoje em dia, dependendo da circunstância, nós podemos fazer um procedimento cirúrgico chamado de neurocirurgia funcional. O que consiste a neurocirurgia funcional? É manipular o tecido cerebral de alguém e ao mesmo tempo conseguir testar o funcionamento desse tecido para não trazer deficiências, para não trazer déficits neurológicos pós-operatórios. Por exemplo, tumores benignos em áreas eloquentes. Áreas eloquentes são áreas responsáveis como, por exemplo, pela motricidade de um lado do corpo, motricidade do braço, motricidade da perna, áreas da linguagem, áreas da visão. Essas áreas, quando elas precisam ser manipuladas, a evolução da neurocirurgia nos permite hoje com que essas áreas sejam manipuladas com o paciente acordado. Dá uma faladinha com ele. Mostra os dentes aí. Isso. Agora levanta o braço aqui, ó. Vai levantando. Isso. Acende a luz grande da sala. Levanta o braço aí e abre a mão. Isso. Mostra os dentes. Isso. E a mão tá enformigada ou não? Hein? Não? Tá bem? Põe a língua pra fora. Beleza. Tá com dor? Hein? Um pouco de pressão na cabeça. Ah, sei. E daí, Daniel? Tudo bem. Legal. Como é que ele tá com o PM boa? Tá bem, tudo bem. Muito bom. O cérebro humano, ele tem áreas chamadas de áreas funcionais. Cada área do cérebro hoje se sabe a função dela. E nós temos áreas extremamente nobres. Essas áreas em colorido, por exemplo, a área em vermelho, a gente chama de córtex motor primário. Aqui é a região onde existem os neurônios que comandam os movimentos do corpo. A área em azul, por exemplo, é o córtex sensitivo primário, onde nós interpretamos as sensações. Do lado esquerdo do cérebro, na maioria das pessoas, nós temos as áreas da linguagem, a área da palavra falada, a área do entendimento da linguagem. E hoje em dia, quando nós temos patologias que comprimam, que invadam ou que estejam muito próximo a essas áreas e que a gente tem a necessidade de manipulação dessas áreas, a neurocirurgia oferece nós podermos fazer procedimentos com o paciente acordado. O tecido cerebral, ele não tem receptores de dor. O cérebro humano, o encéfalo humano, não dói. A única coisa no corpo humano da gente que não tem receptores de dor é o tecido nervoso do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula. Então hoje nós podemos manipular cirurgicamente essas estruturas sem que a pessoa tenha dor. Como isso é feito? Ele faz uma anestesia geral. Os anestesistas que fazem isso com a gente anestesiam a pessoa dorme como qualquer procedimento anestésico e a única diferença é que toda a parte cirúrgica de abertura da cabeça, de abertura do couro cabeludo, de abertura da caixa craniana, que a gente chama de craniotomia, que são, vamos dizer assim, etapas cirúrgicas que teoricamente a pessoa sentiria dor, a pessoa faz anestesiada. E nesse procedimento, nós vamos deixando o anestésico local, a gente vai fazendo infiltrações anestésicas locais para que essas áreas que estão sendo operadas não doam.
E a partir do momento que a gente consegue abrir a meninge, que é a membrana que envolve o cérebro, e a gente chega em cima do tecido cerebral, que é o objetivo da cirurgia, encontrar essas áreas, encontrar as patologias, os tumores que estão comprimindo, invadindo, estragando essas áreas, o paciente é acordado. O paciente desperta então no meio da cirurgia e sem dor nenhuma, ele retorna ao nível de consciência, ele começa a conversar, a responder, ele perde o relaxamento muscular, que também é um dos itens da anestesia, e ele pode se mexer, ele pode falar, ele enxerga, ele fica como qualquer pessoa que não está anestesiada. E nesse momento nós começamos então a fazer o procedimento neurocirúrgico no cérebro, na área que a gente deseja manipular, ressecar, remover, dissecar e assim por diante. Então o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta e o anestesista começam a interagir com o paciente, pedir para que o paciente movimente o braço, movimente a perna, fale, faz testes de memória, testes de linguagem, dependendo da área que nós vamos operar. E o neurocirurgião começa a dissecar essas áreas, identificar o que é patológico, o que é tumor, o que é uma malformação vascular. Beleza. Tá com dor? Não. Nenhuma? Um pouquinho desconfortável só. Se o paciente percebe e se os protocolos de, vamos dizer assim, acompanhamento transoperatórios identificam que ele está tendo deficiências neurológicas, a gente tem que mudar a estratégia cirúrgica, mudar a posição da abordagem, mudar os tecidos a serem dissecados, e isso favorece o paciente a ter muito menos déficits neurológicos no pós-operatório. Esse método faz com que o paciente saia da cirurgia sem sequelas ou com as suas sequelas extremamente diminuídas. Assim a gente consegue ter uma segurança de remover um tumor, uma malformação vascular, com o mínimo possível de manipulação e de piora neurológica de uma disfunção neurológica que o paciente possa apresentar. Hoje eu não tenho dúvidas em dizer que o Hospital Saúde tem uma das melhores condições neurocirúrgicas do Estado. Nós precisamos evoluir, mas temos uma base implantada muito significativa. E isso é bom. Isso é bom para a população daqui, isso é bom para a população da região, isso é bom para a medicina local, que passa a não depender tanto de outros centros. E também faz com que o conhecimento local, o conhecimento da região, se diferencie dentro da medicina. Isso exige mais de quem ensina, isso exige mais de quem aprende, e isso coloca à disposição da sociedade uma tecnologia avançada e que lhe traz benefícios. Para o hospital é extremamente importante, porque ele passa realmente a se dedicar ao que é a sua vocação, realizar procedimentos complexos, ter capacidade de realizar esses procedimentos complexos. Porque é óbvio, se nós temos a condição de praticar e realizar aquilo que é mais complexo, nós teremos a condição de realizar as coisas menos complexas. Essa é a visão, e não ficar só naquilo que é simples, naquilo que é comum. A instituição se beneficia, sim, ela se beneficia enormemente, ela se diferencia e ela cria referência. As novas técnicas de neurocirurgia, com procedimentos minimamente invasivos, com cirurgias funcionais com paciente acordado, com imagens transoperatórias, com neuronavegação, elas vêm evoluindo muito. Nós aqui em Caxias temos a possibilidade já de usar a neuronavegação, utilizamos a neuroendoscopia, que é um procedimento minimamente invasivo, onde a gente coloca o endoscópio para dentro da cavidade craniana para operar o paciente sem grandes incisões, sem grandes aberturas. E essa cirurgia funcional de acordar o paciente, de monitorizar o déficit do paciente no transoperatório, fazem com que a gente consiga aqui na cidade ter, vamos dizer assim, uma condição de tratar a imensa maioria das patologias neurocirúrgicas, não devendo nada para nenhum centro grande em outros países ou em outras grandes cidades. Medical TV, a vida e a medicina.
Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Bebê 10, o concurso que vai escolher o bebê que será a cara da campanha de 10 anos do Conception. Prêmios, um book fotográfico e uma câmera digital. Regulamentos e inscrições pelo site www.conception-rs.com.br. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Na verdade, o maior problema que a gente tem é justamente o trânsito. Veja só, a gente acaba deslocando 3 unidades de bombeiro para um chamado de incêndio de residência. Nos arriscamos, fazemos o trânsito se abrir, né? Pode haver algum acidente, tanto com as guarnições de serviço quanto com algum pedestre, porque a gente desloca com velocidade, né, para chegar rápido, para poder atender, e não é nada. Medical TV, a vida e a medicina. Você sabia? Você sabia? Você sabia? Alho. O alho estimula a resposta imunológica, prevenindo as gripes comuns do inverno. Use amassado no feijão, sopas, em temperos de saladas ou, se preferir, cápsulas de óleo de alho. Acesse www.produtora.com.br/Medical TV e reveja todos os programas. Medical TV. Medical TV. Uma causa bem comum de artrose, principalmente. Medical TV, a vida e a medicina. Cirurgias de ponta, com o médico Marcelo Matana, a neurocirurgia funcional. Todo paciente submetido a uma cirurgia neurológica, ele precisa se recuperar da cirurgia no centro de tratamento intensivo, na chamada UTI. Isso também é um conceito que assusta muito as pessoas, porque as pessoas imaginam que quem está na UTI é porque está grave, é porque está mal. Mas no conceito de fazer uma cirurgia neurológica, o paciente sempre precisa se recuperar no ambiente de UTI. A média hoje de recuperação em UTI dos pacientes em cirurgias neurológicas é de 1 a 2 dias. A pessoa já sai da cirurgia acordada, conversando, a gente já consegue analisar o déficit ou a deficiência neurológica que ela tem, se ela tem, e ela não precisa ficar muito tempo na UTI, porque o procedimento cirúrgico e anestésico já acabou, e se a pessoa consegue se recuperar disso, ela fica pouco tempo na UTI. Um conceito em cirurgia neurológica que é extremamente diferente dos conceitos de cirurgia geral e de cirurgias em outras áreas do corpo humano, é que as patologias que envolvem o tecido cerebral, que invadem ou que comprimem o cérebro, como os tumores, por exemplo, elas vão ocasionar déficits neurológicos ao seu diagnóstico. É assim que a gente descobre um tumor. Mas o conceito cirúrgico de neuro-oncologia, ele é totalmente diferente do conceito cirúrgico de outras áreas, porque no tecido cerebral não existe o conceito de margens livres, bordas livres. O que é isso? Um tumor que invada ou que comprima o cérebro, ele não pode ser removido junto com o tecido cerebral normal, porque o cérebro todo ele tem funções extremamente nobres. Se a gente remove cérebro normal ou cérebro funcionante de alguém, nós vamos ter um resultado pós-operatório extremamente insatisfatório, porque a pessoa vai ter déficits neurológicos. Então, o princípio de neuro-oncologia é a remoção da lesão, do tumor,
seja ela intratumoral ou seja ela pela cápsula do tumor. Mas a gente não faz o que a gente chama de margem de segurança. A gente não pode entrar ou dissecar tecido normal, porque o tecido cerebral, por ser muito delicado e nobre, ao ser dissecado ou ser removido, ele vai trazer deficiências para o paciente. Para a pessoa descobrir que tem um tumor, que tem uma patologia que está atrapalhando o funcionamento do cérebro, ela experimenta deficiências, como perdas visuais, perdas sensitivo-motoras e assim por diante. Na maioria das vezes hoje, a reabilitação ela ajuda muito ao paciente recuperar-se dessas deficiências. Então, se a cirurgia conseguir remover o problema ou diagnosticar o problema corretamente e não agregar, não aumentar a deficiência do paciente, o tratamento de reabilitação com fisioterapia, com fonoaudiologia, com psicoterapia, com neuropsicologia, fazem com que os déficits adquiridos pela patologia e até pela manipulação cirúrgica diminuam progressivamente no pós-tratamento. Eu acho que sobre esse... O conceito de biópsia cerebral, ele praticamente foi abandonado hoje em dia, porque para tu fazer uma biópsia num tecido, se esse tecido fosse de fácil acesso, como por exemplo uma punção de mama, uma punção de tireoide, tu já sabe a natureza da lesão que tu vai tratar. O encéfalo humano, ele é protegido pela calota craniana, pelo crânio. Então, não tem como fazer uma biópsia sem abrir o crânio de alguém. Então, para fazer uma biópsia, envolve fazer uma cirurgia. Fazer uma cirurgia já, vamos dizer assim, tem toda a complexidade de tu realizar o procedimento, anestesiar a pessoa, dissecar o cérebro, encontrar o problema e aí já se remove o problema. Pelo menos se tenta remover o problema da melhor maneira possível, como eu disse, preservando o tecido nervoso, preservando as áreas do cérebro que são muito nobres na sua função. Depois que se remove uma lesão cerebral, essa lesão é enviada sempre para análise anatomopatológica. O neuropatologista hoje consegue nos afirmar com muita precisão a natureza da lesão e qual é o comportamento biológico dela. Se ela tem um comportamento invasivo, que a gente chama de comportamento de malignidade, falando de uma lesão maligna, ou um comportamento menos agressivo, uma lesão que a gente chama de benigna. E a partir disso, a partir da melhor qualidade de ressecção, da melhor capacidade de remoção dessa lesão, com a preservação do estado neurológico do paciente e com a obtenção do resultado anatomopatológico, é que o tratamento segue. Aí sim se indica ou se decide se o paciente precisa fazer tratamento complementar. Existem quimioterapias, existem modalidades de radioterapia que podem ser aplicadas no sistema nervoso.